Olá, o Opinião Saúde está no ar. O que é ergonomia? Quais as profissões que mais causam problemas como dores nas costas, lesões nas mãos? E quais as possibilidades de melhorar o seu ambiente de trabalho? Tire estas e outras dúvidas agora no Opinião Saúde. Ergonomia é um termo que deriva do grego. Seu significado mistura as palavras trabalho, normas, regras e leis. A ergonomia estuda o homem em seu ambiente de trabalho. Seu principal objetivo é adaptar o homem no seu ambiente de trabalho de forma segura e efetiva. Lógico, visando o bem-estar para também aumentar a produtividade. Dois assuntos são muito importantes quando a gente fala de ergonomia: segurança no trabalho e prevenção de acidentes. A ergonomia é responsável por redistribuir e criar locais adequados de trabalho, promover rodízio entre os setores, adequar os horários e turnos de trabalho, adequar a máquina ao seu operador, proporcionando um manuseio mais eficaz, evitando assim um esforço extremo do trabalhador. As lesões por esforço repetitivo, conhecida como LER, são um dos problemas físicos mais comuns que pode causar limitações ou mesmo incapacidade de trabalhar. Utilizar soluções ergonômicas no local de trabalho é uma iniciativa que pode aumentar os níveis de satisfação, eficácia e eficiência do trabalhador. Deve-se considerar que a LER pode ocorrer após muitos anos de trabalho realizados de maneira errada ou excessiva, ou ainda sobrecarga diária de trabalho e limitação física do trabalhador. Muitas são as profissões que sobrecarregam o nosso corpo, inclusive a nossa coluna. Uma delas, a de fisioterapeuta. Aqui na Clínica de Fisioterapia da Unifeb, nós encontramos a Ana Paula, que vai contar pra gente como é ser fisioterapeuta e trabalhar no dia a dia, carregando peso, transportando o paciente. Ana Paula, conta pra gente. Hoje nós estamos aqui com pacientes, a gente considera pacientes neurológicos, são adultos, a Patrícia e o Guilherme. E como que você faz para trabalhar com peso e muitas vezes sozinha, porque não dá para trabalhar sempre com a ajuda de outro fisioterapeuta, né? Dá para sentir essa sobrecarga no final do dia? Sem dúvida, existe mesmo uma sobrecarga muito grande, mas aí eu tento me policiar para manter as posições mais eretas da coluna, sempre alargar a base para não sobrecarregar o peso mais numa perna ou na outra. Tentar afastar as pernas umas das outras. Para dividir o peso, não ficar muito curvada, né, para não sobrecarregar a coluna. Aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo da Patrícia, ela está aqui. Qual seria o jeito errado de tratar dela? Seria aqui, como esse tatame aqui, né, gente, esse tablado que vocês estão vendo, ele é baixo, ó, tá aqui na altura do nosso joelho. Errado seria eu fazer assim. Isso, se eu ficar assim, totalmente com a coluna curvada, né, às vezes até com o joelho semi-flexionado, sobrecarregando todo o peso na coluna. No caso dela, eu abro um pouquinho, afasto um pouquinho os pés, né, levo o membro e fico com a minha coluna na posição mais ereta possível. Porque no caso da Patrícia, é mais confortável para ela ficar num tablado como esse, que é amplo, que é largo. Inclusive dá para você, né, Ana Paula, subir no tablado e fazer tratamento com ela em cima do tablado. Numa maca seria mais difícil. Numa maca é mais difícil, mesmo porque o paciente que é cadeirante, a gente tem dificuldade de colocar numa maca alta. Então o tablado, ele é baixo, é mais fácil essa transferência da cadeira para o tablado. E por ser mais largo também corre um risco bem menor do paciente cair. Ah, entendi. Então assim, gente, é interessante que vocês aí de casa saibam que em toda profissão existe a possibilidade, muitas vezes, de a ergonomia atuar. Ou seja, se eu tô aqui e eu posso, ao invés de trabalhar com a Patrícia aqui, no caso assim, curvando a minha coluna, fazendo um esforço extra na minha coluna, eu posso, que nem a Ana Paula disse, ou usar um banquinho, ou agachar um pouco mais, usar o outro lado do tablado, né, Ana Paula? Dá para usar a ergonomia no nosso dia a dia? Dá, sem dúvida. Tem que, como você disse, se policiar. Se policiar para, né, nesse caso no tablado eu posso até ajoelhar sobre o tablado, sentar, trabalhar sentada. No caso a Patrícia consegue sentar com apoio, você ajuda. Como é que você dá esse apoio para ela? Isso, ela só consegue sentar com apoio, eu dou apoio manual, ou até muitas vezes eu posso subir no tablado e ela se apoiar em mim. Vamos fazer um teste aqui para ver, vamos fazer de um jeito que seria errado. Faz do jeito errado, por exemplo.
No jeito errado? Você forçaria a sua coluna, vamos lá. Olha lá, aqui ó, gente, a Ana Paula tá forçando a coluna dela, subindo a Patrícia, e ó, olha o que ela tá fazendo com a coluna, gente, ó, tá toda curvada, tá de maneira errada. Essa é a forma... Isso, assim, segurando ela assim, Isso. Né? Aí você estaria forçando a coluna. Sem dúvida. Teria no fim do dia uma dor para você se tratar lá em casa. É verdade. Agora vamos tentar fazer do jeito certo, para você, de repente, você se identifica aqui nesse caso, você tem alguém que você cuida, que você trata aí na sua casa, e a cama é uma cama comum, normal, não é aquela cama hospitalar, que ela é alta, né? Então, de repente, te ajuda a ter uma dica para você cuidar aí de alguém da sua casa. Pode deitar de novo, então, para a gente dar o exemplo correto. Então, não vão esquecer, esse exemplo que a Ana Paula deu é o exemplo mais errado de se fazer, porque força um pouco a coluna de quem está tratando ou ajudando e apoiando o paciente. Enquanto isso, a Patrícia, né, Patrícia, vai subindo, vai descendo. Primeiro eu vou puxar a perna dela. Vamos sentar, Patrícia. Olha, gente, ó, vocês viram aqui que a Ana Paula colocou a mão no pescoço da Patrícia e fez um movimento meio que de alavanca, né? Um movimento para forçar a Patrícia junto no pescoço para ajudar, inclusive. Isso, para ela se ajudar a sentar também. Tá, legal. Então deu para identificar, né, gente, mais ou menos aqui como ficaria. Aí, Ana Paula, como é que você trabalha com a Patrícia aqui? Você pode subir no tatame, por exemplo, você sobe no tablado. E aí? Para eu manter ela na posição sentada, sem me sobrecarregar, eu posso apoiar aqui atrás e ela pode encostar em mim. Ao invés de você ficar lá na frente como você tá. Segurando. E aí você pode trabalhar os membros superiores. Perna. Trabalha tudo assim. Isso, inclusive dissociação de cinturas, equilíbrio de tronco. E não sobrecarrega, professor? Não sobrecarrega. Sem dúvida eu vou trabalhar o dia todo, não vou sentir dor nas costas. Quando o paciente ajuda é mais fácil também, né? Sem dúvida. O paciente colaborativo é bem mais fácil. E você tem que se policiar, inclusive, para isso. Porque às vezes o paciente consegue te ajudar e você se esquece disso. É muito mais fácil a gente fazer por eles, né? Mas principalmente na fisioterapia, o nosso objetivo é que o paciente faça, e não que a gente faça por ele. Tá, e no caso da Patrícia aqui, ela consegue ajudar menos do que o Guilherme, né? A gente já tá vendo ali o Guilherme, inclusive, ó. Vamos mostrar lá, Matheus, o Guilherme, ele tá fazendo um trabalho sozinho. Olha lá. O Guilherme consegue ajudar a Ana Paula de maneira parcial, mas já ajuda bastante, hein, Ana Paula? Inclusive o Guilherme, ele consegue sentar sozinho. Vamos mostrar como é que o Guilherme senta sozinho. Olha lá, o Guilherme ajuda, ó. A Ana Paula não precisou fazer força. Tá vendo como ela fez ali com a Patrícia? Vamos virar, Guilherme? Vamos sentar. Vira as pernas pra cá. Aí, ó, o Guilherme ajuda, a Ana Paula não, só está, na verdade, na voz de comando. Isso, e um apoio para se por acaso ele precisar. Ele não consegue a marcha, mas ele consegue sentar sozinho, ele tem equilíbrio de tronco, pescoço. Então, o Guilherme ajudando já te ajuda também. Isso, sem dúvida. É a ergonomia sendo aplicada no seu trabalho aqui, né? É porque a gente não pode se esquecer, você que está em casa pode pensar assim, o fisioterapeuta que trabalha, é ele que tem que fazer o exercício, é ele que tem que ajudar, é ele que vai fazer. Na verdade, quando o paciente tem a condição de ajudar a gente tem que solicitar essa ajuda. Isso, é o paciente que tem que fazer. Na verdade, nós podemos dar um auxílio, mas o importante é o paciente conseguir fazer sozinho. Interessante. Vamos lá. O que mais que o Guilherme consegue fazer sozinho ou com apoio seu, Ana Paula? Exercício de tronco, por exemplo, ele consegue fazer exercício... E você só na voz de comando? Ele faz exercício de perna também. Ele tem... de perna. Isso, ele tem grau de força muscular, ele consegue elevar a perna, dobrar, ele consegue tirar a sandália sozinho. Então, por exemplo, se você fosse fazer um exercício aqui errado com o Guilherme, se ele não conseguisse fazer exercício de perna. Errado é ser, eu ia ficar agachada, esticando a perna, dobrando, né? Fazendo a mobilização do pé. Mas como ele consegue fazer sozinho, eu posso solicitar que ele deite, né? Deita, Gui. Olha, gente, essa ajuda do paciente é de fundamental importância para o fisioterapeuta, que na verdade nós estamos mostrando aqui só o Guilherme e a Patrícia. A Ana Paula tratando dos dois, mas imagina um fisioterapeuta trabalhando o dia todo nessa mesma posição e às vezes somente com pacientes neurológicos. Chegando no fim do dia, acabado, né?
Principalmente quando o paciente não é nada colaborativo, né? O paciente totalmente acamado, desde tirar da maca de uma ambulância para passar para o nosso tablado é uma dificuldade imensa. A gente tem que sempre pedir ajuda para alguém. E é interessante que tem algumas técnicas, a gente pode depois mostrar para vocês algumas técnicas de como transportar esse paciente, talvez não sozinho, né, mas com uma ajuda, e de repente um paciente muito pesado, né, Ana Paula, com 2 pessoas e algumas técnicas específicas, a gente consegue ter uma ajuda maior e não sobrecarregar a nossa coluna. Tá certo. Então aqui a gente mostrou os pacientes, no caso neurológicos, mas várias outras áreas da fisioterapia também trabalham com pacientes que podem prejudicar a nossa coluna, que podem dar uma sobrecarga. Então, por isso, a ergonomia também atua em quem atua com ergonomia, no caso, o fisioterapeuta.